Você está escutando O Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Capítulos 9, 10, 11 e 12. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição. Capítulo 9. Mar de consciência. O medo de William se tornou realidade, e ele não pôde deixar de se sentir triste. Após um momento de reflexão, ele se endireitou e andou pela sala. Então, ele começou a falar. Aceito a sua decisão e te ajudarei a treinar nesta técnica, mas eu tenho algumas condições. Primeiro, quero que você treine sua energia mental por 6 meses, e se depois desse período, eu não considerá-lo preparado, não vou permitir que você comece o tratamento. A segunda condição, você terá que treinar o estilo do sabre duplo comigo. Você aceita? Noah encarou um pouco confuso e respondeu calmamente. Posso saber o motivo por trás dessas condições? William parou de andar e respondeu. Para suportar esse tipo de dor e permanecer capaz de manipular a mana, você precisará de uma mente muito mais forte do que a de um homem comum. Se você treinar o seu mar de consciência por algum tempo, aumentará as chances de sobreviver ao tratamento. Já a segunda condição, vou torturar uma criança e não me sinto realmente bem com isso. No mínimo, vou desabafar um pouco treinando você e você pode até mesmo aumentar a sua tolerância à dor durante o processo. Noah ficou um pouco surpreso com essa resposta, especialmente sobre a última parte. Mestre, você não precisa se forçar a fazer o meu tratamento se você não quiser. Ninguém do círculo interno vai te ajudar a fazer isso e apenas eu e o capitão do círculo externo podemos usar a mana habilmente o suficiente. Contudo, a minha precisão no uso da mana é de longe a melhor, então sou o melhor candidato para ajudá-lo. Noah ficou pensativo. Embora ele tenha tentado me enganar antes, ele não é mau caráter. Bem, é confiar nele ou voltar a enganar os guardas, então, não tenho muita escolha. Aceito, disse Noah no final. Maravilhoso, respondeu William. Depois ele pegou outro pedaço de papel que estava dobrado no bolso de sua calça. Ele entregou-o para Noah e depois começou a explicar novamente. Nesta página, está escrita uma runa chamada Kezier, a qual foi obtida das espécies de bestas mágicas. Dizem que essas bestas tinham uma energia mental tão poderosa que elas poderiam comprimir um homem adulto em uma almôndega de carne com um simples pensamento. Elas eram semelhantes aos gorilas e cada uma delas tinha um tipo diferente de números dessas runas incorporadas nas costas. Quanto mais runas tivessem, mais poderosa a energia mental era. Quando os humanos descobriram que podiam usar essas runas para fortalecerem sua energia mental, um grande extermínio começou, e das espécies Kezier, apenas as runas permanecem agora. O método para treinar a energia mental é o resultado de anos de experimentos nessas runas. Hoje em dia, há 3 conjuntos, cada um contendo 3 runas, sendo no total, 9 runas. Will hesitou um pouco, depois apontou para a página dobrada nas mãos de Noah. Essa que te dei é a primeira runa do primeiro conjunto. Quando você a ler, sentirá uma dor terrível no centro do cérebro, que é causada pela sua primeira interação com o mar de consciência. Na verdade, existe um método indolor para interagir pela primeira vez com o mar de consciência, mas levará uma semana e conhecendo o tipo de masoquista que você é, descobri que esse método é mais adequado para você. Vá em frente e tente ler a runa. Depois que a dor começar, se concentre nela para entrar no seu mar de consciência. Noah sorriu um pouco ao ser chamado de masoquista. Ele estava apenas ansioso para ficar mais forte, não era o mesmo para todo mundo. Ele lentamente desdobrou a página em suas mãos até que um fio de tinta ficou visível. Imediatamente, ele sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Ele gemeu, aguentando a dor e tapando novamente a runa, se concentrou na origem da dor. Ele sentiu que estava em outro mundo. A sensação de estar no chão desapareceu e não havia cheiro. Somente o som constante de ondas do mar estava presente. Ele abriu os olhos, examinando os arredores. Ele estava
sentado de pernas cruzadas no ar, sua figura meio transparente. Acima dele, havia escuridão, separado dele por uma barreira esférica. Abaixo dela, havia um mar azul, com pequenas ondas na superfície. Depois de alguns segundos de perplexidade, ele se viu de volta na sala com William encarando. Parecia que apenas um momento havia passado. Mestre, você pode explicar? Perguntou Noah completamente perplexo por essa experiência extracorpórea. Você acabou de ver seu mar de consciência. O considere uma dimensão pessoal, onde seus pensamentos, emoções e energia mental estão armazenados. Quanto maior for essa dimensão, mais influência terá no mundo real. A água dentro representa sua capacidade de pensar, então, seja cuidadoso quando treinar sua energia mental ou conjurar feitiços, porque isso esgota a água, e uma vez que acabe, sua capacidade de pensar será muito afetada até o mar de consciência ser reabastecido. Você pode até mesmo desmaiar nessa situação e se isso acontecer com muita frequência, você pode até danificar a sua esfera. Uma vez que a esfera quebrar, sua mente entrará em colapso e você será apenas um corpo vivo sem desejo ou pensamento. William estava falando realmente sério naquele momento. Era difícil imaginar quanto homens haviam destruído suas esferas tentando empurrar seus limites ou se esforçando demais. O método de treinamento de energia mental é muito simples, só memorize a runa. Você saberá que memorizou uma vez que a runa apareça dentro do mar de consciência como ela aparecia na pele das espécies Quiser e ao olhar para ela não causará mais esgotamento da sua energia mental. Quando você fizer isto, você pode ser considerado um mago de rank 1 e depois de confirmar sua aptidão elementar, você pode aprender seu primeiro feitiço. Os ranks de magos são de 1 a 9, tendo como base o número de runas Quiser em seu mar de consciência, tendo um título auxiliar baseado em seus ranks. Para os ranks 1, 2 e 3, Mago Aprendiz, 4, 5 e 6, Mago Mediano, 7, 8 e 9, Mago Superior. Basicamente, cada família rica tem um conjunto das 3 primeiras runas, a família Balva deve ter as 5 primeiras, enquanto que para as mais elevadas, 6, 7, 8, 9, somente a família Shosti ou famílias semelhantes de alta nobreza podem tê-las. Chega de explicações por agora, volte para sua casa e comece a praticar a primeira runa. Vou mandar as formas e descrições do estilo do sabre duplo para o seu alojamento, incluindo outro sabre. Te verei novamente em uma semana, para checar o seu progresso em ambos. Lembre-se de não esgotar a sua energia mental. Capítulo 10. 324. Em seu quarto, Noah encarava fixamente a runa Quiser em suas mãos. O processo parecia difícil, enquanto gotas de suor escorriam de sua testa e seus olhos tentavam se fechar. Isso é difícil pra caralho. Continue, continue. Olhos malditos, fiquem abertos. Noah estava completamente concentrado em seu cultivo e ignorou tudo ao seu redor. Com o passar do tempo, suas mãos começaram a tremer e seus olhos ficaram vermelhos, injetados de sangue. Dentro de seu mar de consciência, ondas surgiam do centro da esfera, onde a figura do Noah meia transparente ficava com olhos fechados, com o senho franzido profundamente. As ondas colidiam com as bordas da esfera, ampliando sua circunferência em alguns milímetros todas as vezes. Enquanto esse processo continuava, o nível do mar reduzia e agora já estava cobrindo menos de 1/4 da esfera. Noah abruptamente dobrou o papel contendo a runa e soltou um longo suspiro enquanto deitava no chão com os braços abertos. Sinto que a minha cabeça está prestes a explodir. Minha visão parece embaçada e até pensar aumenta a dor. Assustador. Esse tipo de treinamento é assustador. E me sinto sonolento também. Algumas batidas soaram na porta do seu quarto. Noah xingou interiormente, só para sentir mais dor, que o fez xingar. Novamente. Ele se levantou enquanto se apoiava primeiro no chão e depois nas paredes até abrir a porta. A figura de Lily apareceu do outro lado da porta. Carregando 2 livros antigos e uma caixa, com um rosto radiante. Alguns guardas trouxeram esta caixa para o prédio. Eles disseram que o vice-capitão enviou.
Ela parou no meio da frase ao ver o estado em que seu filho estava. Ele parecia incrivelmente cansado. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam semicerrados e completamente vermelhos. Ela percebeu como ele estava se apoiando na porta para se manter em pé. Ela rapidamente se aproximou dele o apoiando. Ela então se moveu na direção da cama gritando: "O que aconteceu com você? Foi o William, né? Ou são os guardas? Vou falar com o capitão agora. Vou." Antes que ela pudesse terminar de falar, Noah saltou da borda da cama e levantou a mão para fazê-la parar de gritar. Sua cabeça doía tremendamente, mas ele se forçou a falar porque sentia a necessidade de se explicar. "Mãe, não se preocupe. É apenas um treinamento especial que me fará capaz de conjurar magia um dia. Exagerei um pouco porque essa é a minha primeira vez, mas vou me sentir melhor depois de dormir um pouco. Não se preocupe. Os guardas são legais comigo, eles não fazem nada contra a minha vontade." Lily não falou mais e olhou para o filho. Pegando em seus cabelos pretos e olhando aqueles olhos azuis gelados, ela se sentiu emotiva pelo quão Noah se parecia com ela. Ela então se sentou ao lado dele e o abraçou, enquanto acariciava a cabeça dele. "Meu filho é tão teimoso. Sua precocidade é superada apenas pela sua determinação." Olhando a criança em seu abraço, ela observou como eram cuidadosamente definidos seus músculos e o grande número de calos em suas mãos. Um pouco de orgulho por ter um filho tão dedicado a inundou, assim ela saiu do seu abraço, colocando-o em sua frente, suas mãos presas em seus ombros. "Tudo bem, não farei nada, mas você deve me prometer que vai ser mais cuidadoso. Não quero mais ver você nesse estado lamentável. E não trabalhe tão duro, lembre-se que o descanso também faz parte do processo de treinamento. E não se atreva mais a pular o almoço, caso contrário haverá consequências. Você me entende, rapazinho?" Noah sentiu-se extremamente emotivo ao ouvir essas palavras. Mas seu foco estava em outro lugar. 2, e isso é só até onde posso ver. Ele estava contando os novos sinais de violência no corpo de sua mãe. Esse era um hábito que ele adquiriu desde que viu o primeiro sinal aparecer em Lily. Foi aproximadamente no momento em que ele solicitou um professor. "Tudo bem, mãe. Eu prometo que serei cuidadoso", disse Noah, forçando um sorriso. Lily olhou para ele por outro momento e depois se levantou deixando os livros e a caixa que estava carregando na cama. "Tenho que ir agora. Pedirei aos servos que lhe tragam muita comida. Sempre se lembre que sua saúde é a coisa mais importante. Enquanto você estiver vivo, poderá fazer qualquer coisa." Ela então beijou Noah na testa e depois de dar uma última olhada nele, saiu do quarto. Noah continuou olhando na direção em que sua mãe saiu, seu sorriso desaparecendo e seus olhos vermelhos adquirindo uma frieza que ele raramente mostrava aos outros. 324 hematomas visíveis até agora. Papai está aumentando sua cota. Ele só via RHYS entrando e saindo do quarto de Lily aleatoriamente, nenhuma vez prestando atenção ao seu filho. "Parece que só posso cultivar a energia mental à noite, ou minha mãe pode ver os efeitos colaterais. Não quero preocupá-la." Como a frieza o envolveu, a dor de cabeça continuava, mas ele a ignorou. "Gastei por volta de 4 horas no mar de consciência. Provavelmente posso ficar por mais tempo nele, se me forçar. Só preciso entender a taxa de recuperação com uma noite de sono." Ele olhou pela janela e viu que ainda era provavelmente 17, 18 horas. Então, ele mudou sua atenção para os livros ao seu lado. "Estilo do sabre duplo, e o forjamento dos 7 infernos. Aparentemente meu mestre quer que eu me acostume ao tratamento, mesmo que ele deteste muito." Ele primeiro pegou o livro sobre o estilo de sabre e começou a lê-lo, ignorando a dor que causava à sua cabeça. É de fato uma técnica marcial completa e o uso de mana parece um pouco mais fácil do que a técnica do pulso da cobra. A fim de ativar o verdadeiro poder da técnica marcial, era necessário mover a mana de acordo com um padrão e ritmo específico, e, em seguida tinha que sincronizar seu manuseio com o movimento correto do corpo. "Na verdade não posso treiná-lo agora, uma vez que isso pode fazer mais mal do que bem,
mas amanhã de manhã, definitivamente começarei a praticar. Ele fechou o livro e abriu a caixa. Um sabre curto estava dentro. A qualidade dele parecia superar a do sabre que ele roubou do pátio de treinamento. Que bom sabre! William está realmente levando essa coisa de mestre a sério. Então, ele deu uma olhada no livro que contém a técnica de forjamento dos 7 infernos. Nesse ínterim, uma abundante refeição chegou, composta de arroz e carne de frango. Noah leu as informações do livro enquanto comia. Um pouco de náusea surgiu de seu estômago devido à forte dor de cabeça, mas ele se forçou a comer de qualquer maneira. O médico louco se juntou e criou ao menos 12 seitas para fazer seus experimentos em técnicas de nutrição corporal. As seitas eram responsáveis em providenciar crianças com idade inferior aos 13 anos, a fim dele fazer os experimentos neles. No final do processo, a técnica de forjamento dos 7 infernos fora criada, mas a taxa de mortalidade só foi reduzida de 99% para 85%, sem considerar as sequelas que o tratamento causou nas amostras. Noah parou sua leitura ao ver que a noite havia chegado. Ele se sentia profundamente exausto. Vou dormir. Amanhã começarei o treinamento com o sabre duplo e provavelmente cultivarei a energia mental no final da tarde. Me pergunto se amanhã verei algumas mudanças em relação ao cultivo de hoje. Pensando nisso, ele colocou os livros ao lado da cama e o sabre na caixa e foi dormir. Capítulo 11. Trapaça. Na manhã seguinte, Noah acordou ao amanhecer. A claridade do dia o incomodou. Ele saiu da cama e estava indo lavar o rosto quando parou no lugar. A claridade não me incomodava antes. Ele entrou em seu mar de consciência, concentrando-se no centro de seu cérebro. Quando sua figura meio transparente abriu os olhos, ele pôde ver que o nível do mar retomou ao nível original da metade da esfera. Então uma noite de sono é o suficiente para repor metade do mar. Vou testar novamente por quanto tempo eu posso treinar no final da tarde. O que ele não sabia era que desde que transmigrou, sua mente era muito mais forte do que a de uma criança comum de sua idade. No geral, sua idade mental tinha cerca de 35 anos e os eventos de suas duas vidas contribuíram para fortalecer sua mente ainda mais, então ele podia suportar olhar para a runa por muito mais tempo do que qualquer um da sua idade. Se uma criança de 10 anos olhasse a runa Quizier por 4 horas seguidas, sua mente despedaçaria. Ele se aproximou de uma bacia com água e lavou o rosto, arrepiando-se. A água parecia mais fria do que o normal. Por que a água está tão fria? Ele perguntou a uma serva que passava, apontando para a bacia. A serva colocou a mão na bacia e olhou para Noah com uma expressão confusa. A água está com a mesma temperatura de sempre, jovem mestre. Talvez você tenha pego um resfriado. Você quer que eu chame a senhora? Noah ficou um pouco surpreso com a resposta, mas então ele pensou em algo. É possível que a minha sensibilidade ficou mais forte com apenas uma sessão de treinamento. Isso não pode ser tão rápido, né? Não, estou bem. Continue com o seu trabalho. Ele dispensou a serva e foi tomar o café da manhã. Vou perguntar ao meu mestre quando vir. Agora posso me concentrar no sabre de estilo duplo. Ele voltou para o quarto, abriu o livro de técnicas marciais e pegou os 2 sabres. Ele fazia o mesmo que costumava fazer sempre que um guarda lhe dava uma técnica marcial, se enclausurava no quarto e treinava até que esses movimentos se tornassem um hábito. Desta vez, ele teve dificuldades em controlar 2 sabres ao mesmo tempo. Acho que é muito mais difícil me acostumar a usá-los, como meu mestre disse. Só posso treinar mais até poder usar esses movimentos em uma luta real. Assim, seu dia passou. Noah saiu do quarto apenas para almoçar e passou o jantar lendo Forjamento dos 7 Infernos, em seu quarto. Quando ele sentiu fome, já era noite. Ele fechou o livro e pegou a runa Quizier dentro do seu bolso. Como o seu bem mais importante, ele sempre a mantinha com ele. Ele olhou para a runa sentando em sua cama e continuou até que o nível da água dentro do seu mar de consciência estivesse abaixo de 1/5, então ele guardou a runa. A ânsia de vômito o atingiu,
mas ele suportou com os olhos fechados até que passasse. Só então, ele olhou para fora da janela para saber quanto tempo ele passou treinando. Cerca de 4 horas novamente, mesmo quando alcanço meu limite absoluto. Parece que treinar o dia inteiro teve um custo à minha mente, senão, estou confiante que poderia aguentar por 5 horas. Mesmo tendo alcançado o limite que seu corpo podia suportar, cerca de 1/5 da esfera, ele permaneceu no seu mar de consciência pelo mesmo tempo que a noite anterior. Ele adicionou outra questão para a sua lista de coisas que ele tinha que perguntar ao seu mestre quando o vir. Se amanhã eu acordar bem, manterei o que fiz hoje. Treinar o dia inteiro é cansativo e essa dor terrível de cabeça é desestimulante, mas posso aguentar. O que é um pouco de suor e dor em diante do poder? Reafirmando a sua determinação, ele deitou na cama completamente exausto. Tanto no corpo como na mente dormiu profundamente. De manhã, Noah acordou novamente ao amanhecer, assim que notou a claridade em sua janela. Conferindo se tudo estava bem com seu mar de consciência, e que apesar de alguma dor em seus membros ele estava completamente recuperado, ele decidiu repetir o seu treinamento do dia anterior. Ele vai treinar de manhã até o meio da tarde no estilo do sabre duplo, ler o forjamento dos 7 infernos, enquanto jantava e fazia o quilo, e cultivar com a runa Kezier durante a noite até que estivesse com ânsia de vômito. Assim, o dia de encontrar William chegou. Na mesma sala espaçosa da semana anterior, Noah estava agachado olhando para o seu mestre de pé na sua frente. Ele estava esperando William terminar de bocejar antes de pedir que ele tirasse algumas de suas dúvidas. Mestre, desde que comecei a cultivar minha energia mental, notei a claridade do amanhecer enquanto durmo. Além disso, tudo parece mais frio ou mais quente do que costumava ser e, se eu me concentrar, tenho certeza que posso escutar alguns servos cochichando em outros quartos. Noah nunca relaxou nesses dias e as mudanças em sua percepção ficou cada dia mais evidente. William ficou um pouco surpreso, mas lembrou quão obstinado seu discípulo era quando se tratava de treinar. Ele pensou que deveria impor mais limites em seu treinamento, antes que Noah se machucasse devido à exaustão. Parece que você treinou intensamente com a runa Kezier. Lembro que quando comecei a treinar minha energia mental aos 15 anos, não podia continuar treinando por mais de 2 horas antes de desmaiar. Lembro que o capitão me chamou de gênio raro. Haha, não se preocupe. À medida que você cresce, sua barreira mental se solidifica e se torna mais resistente, permitindo que você treine por mais tempo. Noah ficou sem palavras, encarando seu mestre com olhos arregalados. William pôs uma expressão orgulhosa e pensou. Sim, seu mestre é um gênio. Você está se comparando comigo nesse momento, certo? Um sorriso pretensioso estava em seu rosto quando ele pensou que finalmente ganhou algum respeito do garoto. Espera, ele disse que desmaiava depois de apenas 2 horas. Um gênio raro. Qual é o dobro de um gênio raro? Talvez porque minha mente já tenha passado por outra vida, ela possa ser considerada como uma mente totalmente formada. Então, posso treinar pelo mesmo período de tempo de um homem adulto enquanto tenho apenas 10 anos de idade. Não é o mesmo que dizer que desde que eu não faça corpo mole no meu treinamento, ninguém da minha idade jamais me alcançará. Noah engoliu em seco. Tentando desviar o foco da conversa sobre as horas de treinamento, ele perguntou a William sobre outra dúvida. Mestre, quanto tempo você levou para memorizar a primeira runa? William respondeu com um sorriso orgulhoso. Cerca de 6 anos, mas eu podia ter memorizado em 5 anos, se não fosse o capitão sempre me enviando em missões. Então, se continuar assim, eu posso me tornar um mago de rank 1 em 3 anos. Talvez o processo seja lento devido meu Dantian ainda não estar formado. Ainda assim, isso é excelente. Noah já queria terminar essa conversa com seu mestre e voltar para seu quarto para treinar. Ele estava ansioso para saber como era a sensação de conjurar feitiços. William retirou sua pose orgulhosa e olhou para ele sorrindo. Quando? Perguntou. Você também treinou no estilo do sabre duplo, certo? Sim, mestre, respondeu Noah, que se lembrou do principal motivo de ter vindo aqui hoje. Você quer demonstrar para mim?
Sim, por favor. Mestre, não pegue leve comigo. Noah levantou-se e pegou 2 sabres de treinamento da parede do lado dele. Não se preocupe, não pegarei leve, disse William colocando a sua mão esquerda nas contas e levando a mão direita ao peito, o lado da mão apontando para Noah. A atmosfera na sala mudou imediatamente. Capítulo 12. Sorriso. A atmosfera ficou mais pesada, Noah sentiu como se fosse sufocar. Ele olhou para a expressão severa no rosto do seu mestre e engoliu em seco. Em seguida, soltou uma longa respiração e ficou em uma posição de ataque com ambos os seus sabres apontados para frente. Ele é forte, muito mais forte do que qualquer guarda que eu enfrentei e eles já são mais fortes do que eu. William estava imóvel, ele nem parecia respirar. Ele olhou fixamente para Noah esperando por seu movimento. Ele não vai me subestimar como Mickey. Os olhos de Noah ficaram cheios de resolução. Então eu só posso atacar e ver como se desenrola. Uma vez decidido, Noah não perdeu mais tempo. Ele avançou. Em um momento ele surgiu na frente de William pretendendo realizar um corte duplo horizontal. Uma batida alta ressoou em sua mente. Imprudente. Qual é o propósito de empunhar 2 sabres se você os usa apenas para atacar contra um oponente de quem você não sabe nada? Noah se viu no chão, com o ombro esquerdo dolorido. Eu nem vi o ataque dele. De novo! William ordenou. Noah se levantou usando o braço direito e voltou para uma posição de ataque. Em seguida, ele atacou novamente, mas fez uma finta antes de entrar no alcance de ataque de William e desviou para a esquerda cortando com seu sabre direito, enquanto o esquerdo foi mantido parado para proteger sua cabeça. Baque. Uma finta só funciona se sua capacidade de executá-la supera a capacidade de seu oponente de percebê-la. Mais uma vez. Desta vez, sua perna direita ficou dolorida. Noah sentiu algo depois que ele fez a finta, mas ele foi lento para reagir e assim ele acabou novamente no chão. Assim, o dia continuou. Baque. Se você usar um ataque com um pulo em alguém mais rápido do que você, estará apenas cortando seu caminho de retirada. Baque. Sempre que você tentar usar sua altura a seu favor, seu oponente fará o mesmo com sua peculiaridade. Baque. Mirar no meu ponto cego foi inteligente, mas eu sou um cultivador. Eu não tenho pontos cegos porque eu posso claramente senti-lo com minha energia mental. Baque. Estou quase comovido com sua perseverança, mas mesmo jogando seu sabre não vai funcionar. Baque. Você com certeza é teimoso, mas isso não vai levar a lugar nenhum até que você entenda a lição de hoje. Baque. Desta vez William não falou, ele só olhou para o garoto cheio de hematomas na frente dele. Ele estava segurando seus sabres com as mãos e pernas trêmulas. Sua respiração esfarrapada e seu corpo inteiro cheio de suor, mas seus olhos ainda estavam olhando para William com fervor. E tosse, qual seria a lição de hoje? Noah perguntou confuso. Diga-me, meu discípulo, o que você pode fazer contra um oponente que é mais forte e mais rápido que você enquanto ele ainda pode ser mais esperto? Noah abaixou os olhos e pensou por um longo tempo, então ele respondeu com um tom de pergunta. Nada. William meio que sorriu suspirando suavemente. Exato, mas não totalmente certo. A única coisa que você pode fazer é desistir. Você deve entender que às vezes você simplesmente não pode ganhar, mesmo se você colocar tudo em risco, não importa o quão injusto possa ser. Noah olhou para o sorriso do seu mestre. Ele não tinha nada a dizer, seu mestre estava certo. Hoje eu queria fazer você entender isso e também treiná-lo um pouco, mas sua teimosia continuou por 3 horas, então é melhor encerrar o dia. Vejo você de novo em uma semana na mesma hora e na mesma sala. Agora vá descansar e não faça trabalhos que exigem seu corpo. E então William foi embora. O ambiente relaxou e Noah não conseguia mais segurar os sabres e caiu no chão. Ele tossiu algumas vezes e depois entrou em uma posição de pernas cruzadas. Fu. Ele exalou fortemente com os olhos fechados e, em seguida, tentou retomar um ritmo normal de respiração.
Um sorriso apareceu em seu rosto cansado. Ele é incrivelmente forte. Do começo ao fim eu nunca vi seus movimentos e só senti eles um pouco. Essa coisa de energia mental é incrível. Será que ele seria capaz de parar uma bala do meu mundo anterior? Ha, eu adoro isso. Quanto mais vejo um cultivador, mais quero me tornar um. Tanta força em apenas um homem. Uma mão para parar duas espadas, uma mão para parar um dragão. Quero treinar mais, quero ficar mais forte, quero forjar minha vida com meu próprio poder. Quem se importa se eu morrer de novo? Esta é a primeira vez que me sinto tão vivo em duas vidas. Então a imagem de Lily apareceu em sua cabeça e seu sorriso tornou-se mais complicado.